Reajuste nos medicamentos prejudica a vida da população. Transferência de presos é realizada pela SUSIP. Jogos de videogame e a saúde mental dos adolescentes. Detran do Pará realiza o segundo leilão de 2019. Acervo pessoal de Dalcídio Jurandi está em Belém. Acompanhe a nossa agenda de cursos, concursos e estágios. Agenda cultural e a previsão do tempo para este final de semana. Nossa entrevista sobre doenças celíacas. E no bate-papo musical vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Renato Lu. Sempre quis um bem, um amor, fiz pedido por Redentor para todos os santos. Hoje é sexta-feira, 26 de abril e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e economia. Foi confirmado pelo governo federal o reajuste de 4,33% a ser aplicado aos medicamentos. O aumento, que começou a valer no dia 31 de março, tem forçado farmácias e consumidores a buscarem alternativas para fugir da alta. O reajuste de 4,33% no valor de medicamentos já era esperado pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, mas pegou os consumidores de surpresa. Aumentou um pouco, bastante, né? Eu achei um pouco alto demais, né? Eu achei que é abusivo. As pessoas já vivem para comprar medicamento, né? Principalmente os idosos. Os clientes daqui chegaram, não, isso é um absurdo, a gente já paga muito imposto e mais esse aumento. Conforme a decisão da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o percentual poderá ser aplicado a todas as faixas de remédios, mas não pode ser superior aos preços publicados pelo órgão. E se pesa no bolso do consumidor, a tendência é que ele busque alternativas para fugir do preço alto. A alternativa é recorrer a locais que estejam mais em conta, né? Outros locais que estejam mais acessível ao povo, né? Outra solução é apelar para os medicamentos genéricos, que tendem a ser mais em conta. Os medicamentos genéricos, eles são estudados que nem os medicamentos éticos, que são conhecidos como de referência, o original. Então, os medicamentos genéricos não fazem nenhuma diferença em relação ao ético. É o mesmo estudo, só muda que um de marca e outro é o genérico, que é só o princípio ativo, mas são os mesmos estudos. O aumento foi acima da inflação oficial de 2018, fixada em 3,75%. Como esse reajuste pode impactar no rendimento das farmácias, uma drogaria em Belém resolveu adotar uma medida. Os clientes vão reclamar do preço alto, mas por isso que nós fizemos essa promoção para fidelizar o cliente e ele se sentir mais confortável em relação ao preço. Como é que funciona isso? O cliente foi prorrogado, né, até o dia 30 de abril. O cliente vai fazer o seu cadastro, traz o CPF, RG, o nome completo e telefone e os seus dados pessoais. E esse cliente que vier fazer o cadastro, ele vai estar com preço congelado até o Sírio. O cálculo utilizado para corrigir o valor dos medicamentos no Brasil considera a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias produtoras, que foi de 0% no ano passado, os custos não captados pela inflação e a concorrência do mercado. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento atende aos princípios de racionalidade e previsibilidade. Enquanto isso, o consumidor sofre com peso no bolso. Vai ter que comprar de qualquer jeito, né? Porque é preciso. Aí eu vim aqui para ver quanto é que tá. Pesquisando. E ainda falando de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará informou que até a semana epidemiológica referente ao dia 15 de abril foram notificados 439 casos suspeitos de meningite, dos quais 115 foram confirmados. Novos casos devem constar no próximo informe epidemiológico, que é realizado semanalmente. Dos 115 casos confirmados, 35 foram de meningite bacteriana, 17 casos de meningite não especificada, 7 de meningite tuberculosa, 28 casos de meningite viral, 10 casos de meningite por outras etiologias, 2 casos de meningite pneumocócica, 1 caso de meningite por Haemophilus influenza e 17 casos da doença meningocócica, que é a forma mais grave da doença.
Os municípios com registro de casos da doença meningocócica são Belém, com 10 casos, Tomé Açu, com 2, Abaetetuba, com 1 caso, Aurora do Pará, também 1, Barcarena, Ourém e Santa Bárbara, com cada um caso. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará realizou na tarde desta quinta-feira a transferência de 13 internos de unidades prisionais do Pará para presídios federais de segurança máxima. A transferência dos presos faz parte da Operação Êxodo. Os detentos foram levados em comboio para a base aérea de Belém e transferidos em um voo da Força Aérea Brasileira. Atualmente, 25 presos no Pará estão em presídios federais. De acordo com a direção da SUSIP, a transferência tem por objetivo combater o crime organizado no estado, uma vez que a inteligência identificou que os 13 presos exerciam influência na execução de crimes dentro e fora dos muros dos presídios. Os internos ligados à liderança de facções criminosas foram transferidos para unidades federais de segurança máxima, mas os nomes dos estados não foram divulgados. No quadro de nutrição desta semana, você vai conhecer qual a dieta ideal para quem tem doença celíaca, uma doença autoimune em que as células de defesa imunológica agridem as células do organismo, causando um processo inflamatório devido ao consumo de glúten. Para falar sobre o assunto, Juliana Brito conversa com a nutricionista Carla Negri. Por se tratar de uma doença provocada pelo glúten, a doença celíaca exige muitos cuidados com a alimentação. Por isso, nós recebemos hoje a nutricionista Carla Negri. Tudo bem, Carla? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, para nós começarmos, o que é o glúten, quais são os benefícios dele no organismo, para que ele serve? O glúten, como toda fonte de carboidrato, ele te serve para fornecer energia. Essa energia serve para você andar, para você correr, para você falar. E o glúten, ele é uma proteína encontrada em 4 determinados cereais. Esses cereais são o centeio, cevada, a aveia e o trigo, e nos alimentos que são contidos por ele. Agora, para quem tem doença celíaca, basta cortar o glúten da alimentação para ter uma vida normal? Sim, o único tipo de terapia nutricional que deve ser feita é a dieta livre de glúten, gluten free, que é justamente fazer a retirada total do glúten e dos seus derivados da alimentação dessas pessoas. Agora, Carla, uma coisa que é comum nós vermos também é normalmente quem corta o glúten também corta a lactose. Quem tem a doença celíaca necessariamente tem intolerância à lactose? Nem todos os doentes celíacos possuem intolerância à lactose. Ele só deve fazer a exclusão da lactose se ele for intolerante à lactose. Glúten e lactose são componentes completamente diferentes um do outro. Agora, para a gente já caminhando para o final, quais são os alimentos que são proibidos, então, por quem tem a doença celíaca? As pessoas que possuem doença celíaca, elas não podem consumir alimentos que estão nos 4 cereais, trigo, centeio, cevada e aveia. Essas pessoas não têm nenhum tipo de restrição, ela pode consumir gordura, ela pode tomar refrigerante, ela pode consumir de tudo, só com exceção desses 4 cereais da dieta dela. E sempre está olhando o rótulo dos alimentos, pois muitas das vezes as pessoas podem comprar algum enlatado que está escrito na rotulagem. Contém glúten, não contém glúten. Então, se a pessoa pegar um rótulo de um alimento e ela verificar lá, contém glúten, e ela for constatada com a doença celíaca, ela não pode consumir. É só esses quatro cereais e os alimentos que contêm glúten. Tomar cuidado com a parte dos empanados, tomar cuidado com contaminação cruzada também, porque muitas das vezes você vai no restaurante e você não sabe se aquela bancada passou o trigo, passou a aveia, passou centeio, cevada. Então, muitas das vezes, por mais que eles peguem um pedaço de carne e coloquem, por exemplo, a farinha de milho, se tem resquício de um dos 4 cereais, já tem contaminação cruzada e pode sim ocasionar sintomas na pessoa que tem celíaca, doença celíaca.
Agora, uma coisa que se fala muito de doença celíaca é que quem tem não pode comer nada gostoso. E não é bem assim, né? É possível substituir o pão, o bolo, o molho, a massa, por algum outro ingrediente, para que a pessoa não fique sem comer as coisas gostosas da vida? Olha, para os doentes celíacos que estão assistindo a reportagem, vocês podem sim ter uma qualidade de vida consumindo alimentos muito gostosos. Inclusive, nós podemos destacar aqui para empanados das carnes que vocês gostam. Não precisa ser passado no trigo, como a maior parte da população faz. Você pode perfeitamente passar no amido de milho. Se você quiser, também pode passar na farinha de arroz também. Na farinha de milho, no amido de milho, são essenciais, você pode temperar a seu gosto. Com relação aos caldos e molhos, a gente prefere mesmo fazer o corte do industrializado, porque não tem nada a ver com a questão da pessoa ser doente celíaco, mas normalmente os caldos de carne industrializados contêm trigo em sua composição. Então, se você quer fazer um caldo mais encorpado, você pode sim colocar o amido de milho na composição dele para que venha estar encorpando mais. Com relação aos bolos e os pães, você pode usar o fermento, porque o fermento não contém glúten, fermento biológico. Você pode estar fazendo uso do amido de milho, você pode estar fazendo uso da farinha de milho, do amido de milho. Nós temos também a fécula de batata, polvilho doce, polvilho azedo, todos são excelentes, não contém glúten na composição e você pode sim estar utilizando nas massas. Você pode estar utilizando para agregar sabor, de repente, a batata inglesa cozida, ou a batata doce, caso você goste, ou a macaxeira cozida, que também não contém glúten, você pode também estar acrescentando nas massas, para estar dando um sabor, para dando uma palatabilidade nesses alimentos, para esse portador de celíaca, de doença celíaca. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. É isso, essas foram as informações, né, sobre alimentação para quem tem doença celíaca e aí a gente conseguiu desmistificar muita coisa. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. Proprietários de veículos com final de placas 43, 53 e 63 poderão pagar o IPVA com descontos até hoje e há 3 opções de pagamento e os descontos chegam a 15% para veículos que não têm multa de trânsito. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Há 3 opções de pagamento: antecipação em parcela única com desconto, parcelamento em até 3 vezes antes do vencimento sem desconto ou pagamento integral junto com o licenciamento do Departamento de Trânsito. Os motoristas que não receberem multas de trânsito nos últimos 2 anos terão descontos de 15%. O desconto de 10% é para quem não recebeu multas no ano passado e o de 5% nas demais situações. O benefício não é cumulativo. Fatos recentes envolvendo adolescentes e os jogos de videogame levantam questionamentos sobre a saúde mental de adolescentes e a influência que esses jogos exercem sobre eles. Até que ponto um aparelho eletrônico e as partidas online influenciam o mundo real dessas pessoas? O objeto que deveria servir como uma opção de lazer para as crianças e adolescentes, mas passou a preocupar os pais e toda a sociedade. O videogame ele é um instrumento de lazer. Ele é um instrumento de lazer desde que se atente para o tipo de jogo que está sendo jogado. Alguns estimulam a questão da cognição, outros, como os que têm violência, tiro em primeira pessoa, podem funcionar de forma contrária, inclusive contribuindo, segundo estudos em universidades estrangeiras, para a facilitação de doenças como Alzheimer, depressão, esquizofrenia. Ele passa a ser, como todo outro qualquer tipo de atividade, um distúrbio quando a pessoa ela perde a capacidade de discernir o que é real do que é fantasia, quando ela perde a capacidade de continuar sua vida sem a presença daquele instrumento. Os jovens estão dedicando cada vez mais tempo ao uso de videogames, principalmente quando se fala das partidas online, quando se pode jogar com qualquer pessoa do mundo.
O jogo online ele é diferente do jogo em que a pessoa joga puramente contra o computador. Quando ela joga com a máquina, com o computador, ela consegue perceber que ela está guerreando, digamos assim, dentro de uma fantasia. O jogo online ele está utilizando o computador como um instrumento para atingir uma outra pessoa que está em outro lugar da cidade, do país ou do mundo mesmo. Então é de uma pessoa para uma pessoa, não é mais de uma pessoa para uma máquina. Isso pode causar nele aquela questão. Se eu posso atingir uma pessoa que está fora da minha cidade, de repente eu posso atingir alguém que está dentro da minha cidade. De acordo com uma pesquisa feita pela Zizu, empresa de estudos do mercado com foco em jogos digitais, o Brasil é o quarto com mais jogadores de videogame, chegando a 35 milhões de usuários. O Brasil perde apenas para os Estados Unidos, que possui 145 milhões de jogadores, Rússia com 38 milhões e a Alemanha, que tem cerca de 36 milhões de gamers. Um dos fatos preocupantes são os conteúdos dos jogos. Alguns estudos apontam ligações entre a violência que ocorre na tela e o comportamento agressivo nos jogadores. Contudo, existem outros fatores. Se nós pegarmos pela questão da base familiar, é importante nós vermos que nossos jovens agora eles estão assim com menos disponibilidade da atenção dos pais. Esse é um fato porque o mundo corrido, de uma certa maneira, obriga esses pais a estarem mais ausentes em trabalho, em atividades outras. E quando estão muitas vezes em casa, eles estão em casa, mas não estão, porque estão em atividade outras como o WhatsApp ou a continuação do trabalho e não estão verificando o que seus filhos estão fazendo, ouvindo seus filhos, vendo o que eles estão sentindo, se estão passando por algum tipo de problema. Um adolescente é alguém que está em conflito. Ele não é criança e também não é adolescente, ele não é adulto. Ele está num período de transformação. Então, ele precisa de um direcionamento justamente para que ele possa encontrar o seu lugar no mundo. Os jogos de videogame já existem há muito tempo. O importante é que os pais tenham cuidado também com outros ambientes virtuais frequentados pelos filhos, principalmente os que incitam a cultura da violência. Um videogame por si só, ele é apenas um jogo. O detalhe é quando a pessoa sai daquele jogo de videogame e encontra uma cultura que incentive, continue colocando a violência como algo dentro de uma normalidade. Se não há essa cultura, a possibilidade de haver uma saída do videogame e uma não saída da realidade é menor. O Departamento de Trânsito do Pará realiza no mês de abril agora o segundo leilão de 2019. Aqui em Belém, a ação será nos dias 30 de abril e 16 e 17 de maio. Nos dias 21 e 22 de maio ocorre em Marabá. São 883 veículos leiloados entre carros e motos e que foram apreendidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no Parque de Retenção do órgão há mais de 60 dias. Juliana Brito tem mais informações. Dessa vez, o leilão será online, por isso, os interessados devem realizar um cadastro prévio no site detran.pa.gov.br para obter login e também a senha. No site do Detran também está disponível o edital do leilão, onde as pessoas podem conferir as condições em que os veículos se encontram. Vamos conferir agora o período de visitação pública dos veículos. A visitação pública do primeiro leilão em Belém começou no dia 23 e encerra no dia 29 de abril. Do segundo leilão, que ocorre em maio, a visitação é do dia 6 ao dia 15 de maio. Em Marabá, as visitas podem ser feitas do dia 13 ao dia 20 de maio. Para participar de qualquer uma das visitações, os interessados devem levar um documento oficial com foto. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré.
Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Acervo pessoal de Dalcídio Jurandir está em Belém. Acompanhe também a nossa agenda de cursos, concursos e estágios. A agenda cultural e a previsão do tempo para este final de semana. E no bate-papo musical vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Renato Lu. Vai pela praia que eu vou te encontrar, iaiá. Oi, ai, oi, oi, rei Lu. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de literatura. Itens do acervo pessoal de Dalcídio Jurandir, um dos maiores romancistas paraenses do século XX, chegaram ao Pará. Eles foram doados pela família do escritor ao Memorial do Livro Moronguetá e, depois de passar por tratamentos de conservação, serão disponibilizados para pesquisadores. O acervo pessoal doado pela família de Dalcídio Jurandir ao Memorial do Livro Moronguetá é composto por cartas, livros escritos ou lidos pelo autor, fotografias e anotações. De acordo com a coordenação do acervo, são mais de 5.000 itens. O acervo estava aos cuidados de uma fundação chamada Casa de Cultura Dalcídio Jurandir, que existia mantido pela família. Depois essa Casa de Cultura perdeu os seus recursos e a família tencionava doar para a Fundação Casa de Rui Barbosa, que já guardava parte do acervo do Dalcídio Jurandir, que havia sido há muitos anos doado pela própria família à Casa de Cultura. Foi então que nós, sabendo disso, entramos em contato com a família e pedimos, pelo amor de Deus, não façam isso, já que em Belém nós tínhamos já aqui esse projeto, o Memorial do Livro, e que seria maravilhoso ter alguma coisa, material inédito para pesquisa sobre o Dalcídio. Eles se convenceram e o acervo veio para Belém. Com o acervo em mãos, a equipe de conservadores entra em ação. A tarefa deles é construir um inventário que irá dizer o que o memorial tem em mãos, o diagnóstico com a avaliação do estado dos materiais e a estabilização deles, que passa pela higienização e tratamento de conservação. Um trabalho que está só começando. A princípio, nós estamos fazendo um inventário, né? Um inventário de tudo que foi recebido, que foi doado pela família, e depois a gente vai fazer o diagnóstico e entrar na conservação de fato, que seria fazer os pequenos reparos, estabilizar o suporte para ele poder ser manuseado e digitalizar. Depois de todo esse processo, documentos e anotações devem ser digitalizados. A expectativa é que, com isso, pesquisadores desenvolvam novos estudos sobre Dalcídio Jurandir, o romancista paraense que usava Belém e Marajó como pano de fundo em suas histórias. Nessas anotações você vai ver brotar alguns dos personagens ou alguma das ações que os personagens do ciclo do Extremo Norte, né, o Alfredo, a Libânia e todos esses personagens que vão aparecer lá consolidados, vão aparecer aqui em processo de criação. Aí ele diz, aqui a Libânia faz não sei o que, aqui o Alfredo olha para a igreja do Carmo e não sei o que, aqui ele encontra o personagem tal. Riqueza que encanta até quem já está acostumado a lidar com esse tipo de material. Para mim está sendo muito bom mesmo, porque é assim, eu lia ele quando era adolescente, né? Estudei quando tinha as leituras obrigatórias no vestibular. Eu gosto muito da literatura local, então para mim está sendo fantástico até conhecer um lado do Dalcídio que eu não conhecia, né? Que é esse lado dele mais individual, mais pessoal, uma coisa mais familiar, que uma hora ou outra a gente acaba passando ali o olho na carta, né? Ou nas fotos e acaba descobrindo algo mais que não sabia, né? Além do acervo de Dalcídio Jurandir, que tem até manuscritos inéditos de 1944, o Memorial do Livro reúne acervos de outros intelectuais paraenses, como Baim Clautal e Clóvis Moraes Rego.
O Memorial do Livro acabou sendo esse lugarzinho que guarda essas coleções. E aí a gente está fazendo o mesmo tratamento de higienização e acondicionamento dessas obras, o que é considerado raro dentro da obra, dentro de cada coleção. E agora vamos falar sobre a reforma do Ver-o-Peso. A Prefeitura de Belém deve apresentar o projeto básico da reforma do Ver-o-Peso a todos os feirantes que trabalham no local dentro de 40 dias. Esse é o prazo recomendado pelo Ministério Público Federal para que o serviço seja realizado de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira. Em nota, a Prefeitura de Belém informou que não recebeu a recomendação. E, de acordo com a recomendação do MPF, a apresentação deve ser feita de maneira setorial, respeitando a organização interna dos trabalhadores. Também deve ser dirigida a setores que, mesmo não trabalhando diretamente no complexo do Ver-o-Peso, dele dependem para sobreviver ou com ele se relacionam cotidianamente, como camelôs, ribeirinhos, lojistas do comércio, associações civis de apoio e defesa do mercado. Fazendo a segunda viagem pelos rios da região em 2019, o barco Hospital Abaré iniciou esta semana uma nova missão para levar atendimentos multiprofissionais à população ribeirinha da região do Tapajós, em Santarém. Isso mesmo, o navio Hospital Abaré chegou à comunidade Samaúma na última quarta-feira. Até o dia 2 de maio, cerca de 36 comunidades devem receber assistência à saúde e mais de 2.000 pessoas devem ser beneficiadas com os atendimentos. A última comunidade a receber o navio é a Vila Franca. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Crianças com distúrbios sensoriais relacionados ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno do espectro do autismo e síndrome de Down terão a oportunidade de participar do projeto Sessão Azul 2019. A iniciativa oferece sessões de cinema adaptadas, garantindo a possibilidade de ambientação e inclusão de atividade de lazer no cotidiano dessas crianças. Quem tem mais informações é Juliana Brito. Neste ano, o primeiro filme a ser exibido é a animação O Parque dos Sonhos. O longa estará em cartaz neste domingo, dia 28 de abril, às 11 horas da manhã, no cinema do Shopping Pátio Belém. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do cinema e, o mais importante, a programação é gratuita. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em municípios da Amazônia. As chuvas persistem em grande volume em Belém, capital paraense, neste final de semana. No domingo, por exemplo, estão esperadas chuvas fortes com trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. No nordeste do Pará, na cidade de Cametá, o final de semana será com céu encoberto. No sábado, pela tarde, devem ocorrer chuvas fracas. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. No sudoeste paraense, a previsão é de céu encoberto e chuvas fracas no município de Paragominas. Essa previsão persiste até a terça-feira. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, o sábado será com céu encoberto e chuvas ao decorrer de todo o dia. Já no domingo, o céu permanece encoberto, porém, as chuvas serão isoladas. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, estão aguardadas chuvas fracas no sábado de tarde. No domingo, as chuvas não devem cair, mas o céu deve ficar com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. Em Juína, município localizado no Mato Grosso, a previsão oscila entre céu encoberto e chuvas fracas. A temperatura varia entre 23 e 29 graus.
O Telecentro de Informações e Negócios em Santarém abriu período de inscrição para 4 cursos gratuitos. São 104 vagas. Priscila Pinheiro tem mais informações. Isso mesmo, os cursos ofertados são informática para jovens e adultos, caixa informatizado, inglês básico e dicção e oratória. Para se inscrever, os interessados devem se dirigir até a sede da Secretaria Municipal de Planejamento em Santarém, que fica na rua Rui Barbosa. O horário de atendimento é de 8 até as 14 horas. No ato da inscrição, é preciso apresentar documentos originais, como RG, CPF e comprovante de residência. As aulas devem iniciar no dia 29 deste mês. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E falando em capacitação, você acompanha agora a nossa agenda de cursos, concursos e estágios. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará vai preencher 106 vagas temporárias através do processo seletivo simplificado. As vagas são para a região metropolitana de Belém e interior do estado. As inscrições ocorrem até o dia 1º de maio através do endereço eletrônico www.cipros.pa.gov.br. Quem tem nível fundamental pode concorrer ao cargo de agente de artes práticas. Os candidatos com nível médio e técnico podem disputar os postos de técnico em patologia clínica, agente administrativo e técnico de enfermagem. Já para quem tem ensino superior, pode concorrer aos cargos de farmacêutico bioquímico, médicos em diversas especialidades, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e psicólogo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Amazonas abriu inscrições para o curso gratuito de reaproveitamento de resíduos sólidos. Serão produzidos sofás de brinquedo, porta-celular, porta-cartão e carteira. As inscrições podem ser feitas pelo telefone DDD 92 3236 8587 ou 98842 2090. O curso tem início no dia 6 de maio. E o prazo para se inscrever na 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil termina nesta sexta-feira. A competição é formada por 6 fases online. Podem se inscrever professores e alunos dos ensinos fundamental, 8º e 9º anos, e médio de escolas públicas e particulares. Outras informações e inscrições podem ser conferidas no site www.olimpiadadehistoria.com.br. E antes do bate-papo musical de hoje, vamos acompanhar a nossa agenda cultural para este final de semana. Olímpia promove até o dia 3 de maio a exibição dos 14 episódios do filme A Praça Alexandre. O longa narra a história de um homem que, após cumprir 4 anos de prisão, decide começar uma vida nova na Berlim do final dos anos 20. Todos os dias são exibidos 2 episódios. De terça a sexta-feira, as sessões começam às 6h30 da tarde e aos sábados, domingos e feriados, às 4h30. A entrada é gratuita. Neste domingo, dia 27 de abril, o Grupo Cuíra encena o espetáculo Marias, no Sesc Ver o Peso, a partir das 7 horas da noite. A peça, interpretada por 5 atrizes paraenses, fala sobre mães que perderam seus filhos para a intolerância e para a violência urbana. A programação é gratuita. Está em cartaz na Casa do Fauno a exposição coletiva Retratos, Tratos e Atos. A mostra reúne o trabalho de 8 artistas paraenses que utilizam a arte para falar sobre questões inerentes ao ser humano. A exposição pode ser visitada nesta sexta, sábado ou terça-feira, dia 30 de abril, a partir das 7 horas da noite. E a entrada é franca. E vamos finalizar o Nazaré Notícias desta sexta-feira com o nosso bate-papo musical.
Ele começou sua trajetória nos anos 90 fazendo apresentações em festas e bares e também participou de festivais tocando músicas com ritmos marcantes como a lambada e o merengue. No nosso bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Renato Lu. Sexta-feira é dia de encerrar a semana com música, você já sabe. Aqui no Nazaré Notícias de hoje, no nosso bate-papo musical, nós convidamos o cantor e compositor Renato Lu. Renato, muito obrigada pela sua participação conosco. Renato, que passeia aí por todos os ritmos brasileiros, levando para as pessoas, para todo o público, um ritmo um pouquinho mais caliente. Renato, conta pra gente como foi que você começou a se interessar por esse ritmo mais tocante. Então, é isso aí, Priscila, obrigado pela oportunidade. A TV Nazaré, né? Bom, o meu trabalho começou no início da década de 90, né? Eu participando de vários festivais, cantando em bares, cantando em bandas, mas paralelo eu fazia meus shows, né? Minha produção independente, cantando as músicas que eu queria cantar, de outros amigos, compositores. Eu comecei a trabalhar, né? Trabalhar na música, cantando em bares, cantando em festivais, cantando em tudo. Quando era chamado, eu ia lá. E comecei a trabalhar a minha carreira, cantando. E eu comecei a escutar muita música caliente, a música latina amazônica, latino cabocla. E comecei a gostar do ritmo e me identificar com o ritmo. Aí eu comecei a gravar coisas, a cantar coisas do gênero, a gravar coisas do gênero. E fiz o primeiro CD chamado Coração Caliente. Aí vai embora, né? Passeando. Aí depois comecei a ouvir a música brasileira da periferia, que o povo gosta de dançar. E eu comecei a cantar também coisas como baião, como afoxé, como shot, e lambada, merengue, zuki, esses ritmos bem dentro da periferia que é contagiante, é maravilhoso. Aí me identifiquei com esse ritmo. Sempre quis um bem, um amor, fiz pedido por Redentor para todos os santos. Bateu dentro do peito um querer, um desejo buscando você por todos os cantos. Já fui longe por essa paixão, já fui longe... Esse ritmo é muito pedido, tem uma canção assim que as pessoas sempre pedem nas suas apresentações? Tem a música Essência, que está no meu segundo CD, que está aqui, vamos já falar sobre ele, que é do Pedrinho Calado. Tem a música Tinha Que Ser Você, que é do Eudes Fraga, que também daqui a pouco vai rolar, né? E tinha Ninho de Japim, que é uma música feita por Meu Cabelo, né, que o Firmo Cardoso fez pro meu cabelo e disse: teu cabelo é um ninho de japim. Aí fez a música Ninho de Japim, que está nesse CD Coração Caliente. Maravilhosa. As pessoas pedem. Fora a música de Luiz Gonzaga, da Elba Ramalho e por aí vai. Faça do meu cabelo ninho de sanhaçu, assanhe o meu pichain, depois me beije na boca, sou feito promessa louca, sou ninho de japim. Sou doce de cupuaçu. Se meu penteado não conta, leve em conta o meu recado sedutor. Renato, conta pra gente sobre esse trabalho. Você tá com um trabalho novo aí, onde é que as pessoas podem encontrar? Tá aqui, Arraial das Abelhas, é o meu segundo trabalho, meu segundo álbum. E ele tá no Na Figueiredo. E também um grande abraço para o Na Figueiredo, que foi quem produziu, né? Ele com Ziza Padilha também, que é o produtor desse disco. E meu querido Youssef Neto, que é o nosso produtor musical, também trabalhou muito nesse disco. Ele não está em loja, né? Ele está comigo, no meu telefone, que está aqui no CD, que é o 9200-3945. É só me ligar que a gente... E nos shows que eu faço, eu vendo nos shows. Plataformas digitais já está Plataformas digitais, tá? Com todas as plataformas digitais estão lá. Tá? E agora, Renato, divulga pra gente onde as pessoas podem te encontrar pelas redes sociais. Olha, eu tô no Instagram, né? Renato Lu com 2L, Renato Lu com 2L, Lu com 2L. Eu tô no Facebook, Renato Lu 2 em algarismo romano, né? E tô no meu WhatsApp, 9200-3945, que é o meu telefone e meu WhatsApp. Você encontra lá várias coisas minhas e tudo. E tô no YouTube também, né? Tem vários vídeos meus no YouTube, tem esse CD lá, tem vários vídeos e tudo. A gente está lá, trabalhando nessas redes sociais. Sou de aquário e tem as cores dos amantes dos amores. E de praxe uma sereia que roubou o meu olhar. Enveredando pelo chão, misturando com a paixão que rodeia e desvenda o litoral. Fica, me atiça. Quais
Quais são os projetos para esse ano, Renato? O projeto para esse ano é a gente trabalhar, fazer os meus 25 anos de carreira. Vamos trabalhar nesses 25 anos de carreira. O novo clipe, eu já tenho um clipe meu, que rola no YouTube, o segundo clipe. E o show de 25 anos, né? 25 anos de carreira. Quero fazer um grande evento no segundo semestre. E estou trabalhando nas casas noturnas, né? Todo mês eu faço um show. Estou com um show dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães, lá no Calabar, né? No Calabar. E já convido a todos para estarem lá, fazendo show junto comigo e cantando essas músicas do meu CD e outras músicas que é para a gente dançar, né? Renato, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no nosso bate-papo musical e sucesso na sua carreira, nesse novo ano, nos próximos anos aí. E você que gosta de lambada, é hora de conhecer um pouquinho mais do trabalho do Renato. Lambada, zouk e merengue, não é isso, Renato? Isso, e baião, afoxé, todos os ritmos brasileiros, né? Os ritmos brasileiros. Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente lembra que você pode rever as nossas reportagens no portal Nazaré acessando www.fundacãonazaré.com.br e também pelas redes sociais no Facebook @FNC Belém e no YouTube também Fundação Nazaré de Comunicação. Seja você também um membro evangelizador, ligue 40 069 211 e faça parte da família Nazaré. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!